Oi amigos, Vanusa Mendes aqui e tenho batido vários papos com vocês, tenho tido um feedback tão legal e isso só me anima a continuar. E aí eu queria te contar um pouquinho sobre as fases em que o advogado passa no seu início profissional, na sua vida lá profissional. É bem verdade que o que eu vou te falar não atinge 100%, né? Aliás, dificilmente alguma coisa atinge 100%. Há pessoas que têm um começo atípico, de repente tem um pai rico, ou mesmo conseguiu um ótimo local para trabalhar numa banca, enfim, ou tem grana acumulada e conseguiu lá abrir um belo do escritório e colocar outras pessoas. Esses são a minoria. Eu tô falando com você que é a maioria, que é como eu, a grande maioria. Eu tive a oportunidade de percorrer um pouquinho desse país e eu vi advogados que laboram em cidadezinhas pequenininhas, sem nenhum apoio, sem grana para começar, e é mais ou menos com você que eu tô falando, você que começou tarde como eu, que terminei a faculdade aos 37 anos, sem fazer estágio, porque eu fiz estágio, tá? Para não dizer que não fiz, 8 meses na vara do trabalho de Salto, foi o único estágio que eu fiz, foi valioso, mas não é a mesma coisa de estagiar num escritório, né? Quais são as fases que a gente passa? Normalmente os colegas que eu converso passam e que de repente se você passar você vai lembrar do que eu estou te dizendo e vai saber que isso vai passar. A primeira fase é da empolgação, a gente acha que vai sair com a carteira, vai ganhar dinheiro e aí vem alguém e fala, não, a advocacia dá dinheiro em 5 anos, a advocacia dá dinheiro em 2 anos. Veja, a advocacia, ela com relação a dinheiro, depende da área que você vai atuar. E é por isso que é importante, o primeiro dinheirinho que você ganhar, os primeiros dinheiros que você ganhar, os primeiros valores que você ganhar, conseguir fazer um pequeno caixa. Eu vou te contar uma experiência péssima que eu tive e é por isso que eu estou te falando isso. Lá em 2012, eu tive um acordo com o INSS numa ação de pensão por morte que me rendeu na época, 2012, um honorário de R$7.000. Na época, era um dinheiro exorbitante para mim, eu nunca tinha tido pego aquele dinheiro. Só que aconteceu um problema, o alvará foi levantado pela cliente e ela me pagou em dinheiro. E qual foi a minha estupidez? Não estava acostumada com aquela quantia de dinheiro, né, que para mim na época era muito, tá? Enfim, até hoje não é pouco, né? São 7 mil. E eu então, depois que eu comecei a usar o dinheiro, não sei onde foi parar esse dinheiro, ou seja, acabei gastando, sendo que eu poderia e deveria ter guardado ele, porque o advogado precisa ter uma reserva. A gente não sabe, quem trabalha autônomo, não sabe o que vai acontecer no outro mês. Por exemplo, janeiro é um mês horrível para o advogado, não sai alvará, não sai RPV, né? Não sai, enfim. Então, ter essa cautela. Essa é a primeira fase, do primeiro dinheiro da empolgação. Alguns momentos, algumas fases são de desânimo, de poxa, não vai dar certo, poxa, não consigo clientes, poxa vida, parece que para o outro é mais fácil, o outro conseguiu, eu não consegui. A gente tem que lembrar que primeiro cada um tem uma história de vida, tem uma história na advocacia e tem uma história pessoal. Eu sempre digo, fiz até um vídeo sobre a tartaruga e o coelho. Há pessoas que têm uma diferença no agir, né? São mais rápidas, mais ágeis. E eu não me encaixo nessa categoria, eu sempre me encaixei na categoria das tartarugas. Mas uma coisa é certa, no mesmo lugar que o coelho chega, a tartaruga chega. Então, essa fase da indisposição, da agonia, muitos advogados desistem e vão para o mercado de trabalho, vão fazer outras coisas. E sobra lugar para aqueles que insistem, sobra lugar para você e para mim. Tem uma outra fase também que é muito comum e que eu passei por ela, que foi a fase de estudar para concurso público. Estudar para concurso público é fantástico, se você quer isso para sua vida, ótimo. Mas se não foi o que você quis e como eu fui estudar apenas porque não via solução na advocacia, talvez não é perda de tempo. Tudo que eu aprendi foram apenas 8 meses estudando, mas foi suficiente para formar uma base para mim, para muitas áreas, né, profissional, administrativo, mas eu desanimei de estudar. E por que eu desanimei de estudar? Primeiro, que eu gosto de advogar, né, e eu estava triste de ir para uma carreira pública, não porque eu acho que a carreira pública não é boa, ela é maravilhosa, mas eu gosto da liberdade de advogar, eu entendo que há uma liberdade maior. A segunda coisa é que como eu já digo para você, eu comecei a estudar tarde, eu me formei tarde. Então, imagina aos 40 e poucos anos tentando uma carreira. Tem gente que consegue,
Mas no meu caso, eu tinha que aliar, você sabe disso, você que é mulher principalmente, aliar o estudo, o trabalho como advogada, porque eu continuava trabalhando nos meus processos, e também os afazeres, porque a gente tem uma casa para administrar, né? Ainda que você consiga alguém para te ajudar, tem lá, não tem jeito. A gente acaba, mesmo que tem, no meu caso, um grande companheiro me ajudando, tem os afazeres, tem a família, neto, filho e, enfim, problemas da vida. Eu não soube administrar isso e eu insisti. Foi na época que eu saí do escritório que eu estava e aí sim falei, vou trabalhar sozinha, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, resumindo, se eu pudesse resumir para você, eu diria o seguinte: é óbvio que a gente não deve tomar atitudes translocadas, né? De repente está num emprego maravilhoso, não vai fazer loucura, mas toda vez que você consegue dar um passo de fé, um passo de confiança, eu também já contei daquele general romano que, tendo um número pequeno de soldados, ele manda queimar a ponte que estava atrás dele, porque o exército que estava à frente era muito grande, e se ele não queimasse a ponte, alguns soldados iriam voltar para trás. Então, quando eu fui lá e falei para o meu colega, olha, eu não vou mais trabalhar com você, foi uma maneira de queimar uma ponte e eu me ver obrigada a montar uma sala, a angariar novos clientes e criar uma nova advocacia para mim, e posso te garantir que para mim foi o melhor caminho, tá? Então, se você, como eu, teve muitas vezes vontade de desistir, você deve pensar e pôr na balança se você tem primeira opção e se você não estaria aí desistindo de algo maior, que ainda que demore, virá certamente numa advocacia bem feita, uma advocacia responsável, de qualidade, uma advocacia de ser indicado para o outro porque você fez um grande trabalho, tá bom? Então, independente da fase que você está, tenha fé em você mesmo. É difícil isso, pode parecer fácil, é clichê, mas é muito difícil a gente acreditar na gente mesmo. Não adianta, é o primeiro passo para a vitória. Um grande abraço para você e até!